Bom, boa tarde. Meu nome é João Otávio e eu vou apresentar aqui então o pitch do meu artigo, né, para a disciplina de aprendizado profundo. Bom, o meu título é Detecção de Discursos de Ódio em Textos em Português de Exame Multilinguístico, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir, então, é o problema que a gente está trabalhando, que é a detecção de discurso de ódio. Então a gente vai pegar uma definição aqui que foi dada pelo Fortuny Nunes, que é a seguinte: discurso de ódio é a linguagem que ataca ou humilha, que incita violência ou ódio contra grupos baseado em características específicas, como aparências físicas, religião, descendência, nacionalidade ou origem étnica, orientação sexual, identidade de gênero ou outra, e pode ocorrer com diferentes estilos linguísticos e até formas sutis, ou quando o humor é utilizado. Bom, então, por que que é importante a gente identificar isso em textos, né? Porque, inicialmente, porque violência na internet afeta negativamente tanto a vítima quanto o agressor. Tem pesquisas que demonstram que pessoas vítimas de violência na internet sofrem trauma semelhante a de agressões físicas, por exemplo, crimes físicos como assaltos ou violência doméstica. Mas a gente também encontra nos agressores uma maior taxa de pensamento suicida e uma maior probabilidade de tentar suicídio. Então, existe um interesse industrial em resolver esse problema, em retirar o discurso de ódio da internet, né? Em 2016, a gente teve um acordo que a União Europeia fez, que ela obrigou o Facebook, o YouTube, a Microsoft e o Twitter a assinarem, em que eles se comprometiam a verificar a maior quantidade de dados possível, a maior quantidade de denúncias possíveis em relação ao discurso de ódio em menos de 24 horas, né? Então a gente tem esse interesse do mundo em resolver essa situação. Porém, ainda existe pouca pesquisa voltada para a automação desse processo, né? É impossível fazer isso manualmente, tanto é impossível de você pegar e ver todos os dados que vão ser publicados e ver todas as denúncias e avaliar fisicamente todas essas denúncias, né? Então, a gente imagina que a solução seja a automatização. E existem poucas pesquisas, e principalmente menos pesquisas ainda, quando a gente está falando de línguas que são diferentes do inglês, né? A gente sabe que o processamento de linguagem natural, todos os trabalhos são feitos para o inglês, né? E então a gente tem poucos dados, tanto que eu encontrei apenas um conjunto de dados para isso em português, que foi apresentado recentemente pelo mesmo pessoal que deu aquela definição de discurso de ódio. Bom, então vamos para o modelo que, que eu utilizei para tentar solucionar esse problema, que é o modelo BERT, né? O modelo BERT foi proposto por pesquisadores da Google em 2018, ele é um modelo relativamente recente, né? E ele é baseado no modelo Transformers, que é um modelo que ele é focado para tradução de textos, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco o formato dele. Mas esse modelo, quando ele foi lançado, ele gerou muita movimentação na área de processamento de linguagem natural, porque ele tinha um desempenho muito bom em diversas tarefas, né? Então, aqui a gente tem uma representaçãozinha genérica dele. O Transformers ele é formado por camadas de encoders e decoders, né? Que a tarefa principal do Transformers foi inicialmente a tradução. Então, para fazer o BERT, houve essa ideia de que se você tirasse as camadas de decoding dele e deixasse só os encoders, você ia obter no final desse processamento representações para as palavras e para as frases que fossem úteis. E essas representações são realmente úteis, porque elas aprendem o contexto por meio de metodologia chamada atenção, elas aprendem o contexto bilateral. Então, as palavras armazenam as representações dessas palavras armazenam tanto a função da palavra na frase, quanto o efeito das palavras em volta dela nela, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem uma frase que referencia algo como ele, existe o encoding do que é o ele nessa frase. Então ele aceita até 512 tokens, né? As frases são inseridas como tokens, é, com dois tokens especiais. O primeiro é um token chamado CLS, que ele, no final do processamento, ele acumula os encodings da frase inteira, né? Então ele é uma representação para a frase inteira. E nesse caso é o que a gente utiliza para definir se na publicação houve ou não um discurso de ódio, e um token especial chamado CEP, né? Porque uma das tarefas que o BERT e o Transformers buscam resolver é quando é relação de duas frases, então, por exemplo, pergunta e resposta, se uma frase é paráfrase da outra, então você colocaria esse CEP para separar, mas no nosso caso, como é uma frase só, a gente coloca o CEP como marcar o final da frase.
um marcador final da frase. Bom, então vamos falar um pouquinho do resultado e conclusão, né? Bom, o resultado pontuou 75,55% de acurácia no conjunto de teste, pontuação F1 de 0,63. Não é exatamente o melhor desempenho para esse conjunto de testes, né? Existe um outro trabalho para esse conjunto de dados, existe um outro trabalho que trabalha com esse conjunto de dados utilizando a aprendizagem internacional, né? O BERT, ele utiliza de tecnologia de transferência de aprendizado, né? Ele é pré-treinado com uma quantidade massiva de dados retirados do Wikipedia, né? Especificamente nesse trabalho, a gente usou o MBERT, né? Porque ele precisa ser um BERT multilinguístico para conseguir lidar com o português. Porque o BERT normal, ele só lida com o inglês. Então, esse BERT multilinguístico, diferente do BERT normal, ele é treinado com, se não me engano, 115 línguas. Eu posso estar me confundindo o número aqui, todas retiradas do Wikipedia. Então, ele não toma nenhuma demarcação para saber qual é a língua que está sendo inserida no algoritmo, né? Ele só aprendeu representações para 115 línguas diferentes de uma vez só. E isso tem alguma certa. Existe um efeito que faz o BERT multilinguístico não ser tão eficiente quanto o BERT de uma língua só. Então, como eu comentei, os resultados do BERT multilinguístico para o português foram inferiores ao de aprendizado de máquina tradicional, aprendizado num outro trabalho, porém, eles são muito próximos do desempenho do BERT multilinguístico para a língua espanhola. Então, a gente pode pensar que a transferência de aprendizado pode ser uma alternativa, né, para detecção de linguagem de ódio em português, né, mas ainda exige um pouco mais de trabalho, às vezes uma otimização dos hiperparâmetros, ou também a aplicação de um BERT específico para o português, né. Eu encontrei recentemente um BERT chamado BERTimbal, para que ele é exclusivo em inglês, em português, né? Então ele é pré-treinado apenas com textos em português, para interpretações de palavras em português. Então, para trabalhos futuros, existe essa possibilidade de utilizar esse BERT para fazer esse teste. E também a necessidade de testar com outros conjuntos de dados, né? E os conjuntos de dados em português são muito poucos, né? Como comentei, eu só encontrei esse conjunto de dados para detecção de discurso de ódio em português. Então, a gente fica na expectativa de conseguir testar para conseguir garantir essa eficácia. Bom, aqui são minhas referências. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.